Momento da gente tomar o nosso café e falar sobre o Evangelho, falar sobre a Palavra de Deus, que hoje nos apresenta um diálogo noturno, íntimo e cheio de perguntas. Nicodemos, um homem estudado, importante, vai até Jesus às escondidas, querendo entender melhor quem é esse mestre que faz sinais tão grandiosos. E Jesus responde com algo que muda completamente o rumo da conversa. É preciso nascer do alto, nascer de novo. E aí a gente para e pensa, como assim nascer de novo? Será que Jesus está pedindo o impossível? Nicodemos ficou confuso, como muitos de nós também ficamos diante dos desafios da fé. Mas a resposta de Jesus é clara. Não se trata de voltar ao ventre da mãe, e sim de permitir que a nossa vida seja renovada pela água e pelo Espírito. E quantas vezes a gente segue vivendo no automático, carregando pesos antigos, mágoas, vícios, medos? Jesus nos convida hoje a deixar isso tudo para trás e permitir uma nova vida dentro da gente. Uma vida que nasce do alto, guiada pelo Espírito livre e cheia de sentido também. E tem uma imagem linda nesse evangelho. O vento sopra onde quer. Você o ouve, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é quem nasce do Espírito. A vida conduzida por Deus não é sempre previsível, mas é cheia de propósito, de movimento e de liberdade. Então, nesse café de hoje, eu te pergunto, você tem deixado o Espírito soprar aí na sua vida ou ainda está preso às velhas formas de viver e sentir? Jesus quer nos renovar por dentro, né? Quer fazer nascer em nós um coração mais leve, mais forte, mais parecido com o dele. E a gente segue junto, continuamos falando desse assunto com muita coragem, com muita fé. Que tal a gente nascer do alto hoje, hein? O padre Sidney Martins está por aqui, missionário redentorista, estava agora presidindo a Santa Missa, agora vem tomar esse santo café aqui com a gente. Padre, bom dia. Bom dia. Sua bênção. Dia. Deus abençoe a todos que nos acompanham. Pode ficar à vontade aí, para a gente começar a nossa semana. Você de casa vai lá também, pega seu café, para que a gente entenda um pouco mais sobre essa passagem de hoje. Quero entender primeiro, padre, quem era Nicodemos e por que esse encontro à noite é tão significativo, é tão importante. Deixa eu servir o café aí para o senhor. Então nós vemos sempre essa presença, né, de Nicodemos junto com Jesus, como, né, no sepultamento vai falar um discípulo às escondidas, né, mas que de fato nos abre essa possibilidade, né, na leitura de hoje, diante desse questionamento de Jesus, desse novo sentido da vida que Jesus quer dar aos seus discípulos, né? Nascer é nascer pelo Espírito. Quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. Então ele nos abre essa dimensão, de fato, de que todo discípulo, pelo batismo, nasce do Espírito e deseja e deve buscar viver uma vida diferente. Não uma vida segundo a carne, como aquele que não é batizado, como aquele que não recebeu o Espírito, mas como aquele que recebeu o Espírito, viver do Espírito, viver e buscar as coisas do alto. Pois é, e como assim, nascer do alto? O que ele quer dizer com isso? Então, nascer do alto é buscar, de fato, os valores do alto, os valores de Deus, os dons do Espírito. Como se fosse iniciar uma nova vida. Com certeza, né? O batismo, ele precisa nos abrir esta nova vida. Novamente, quem nasce do Espírito é Espírito. Não apenas abraçar o batismo, né? Não pode nos deixar igual, não pode nos deixar da mesma forma. Precisa suscitar sempre em nós esse desejo do novo. E qual o novo que devemos buscar? As coisas do alto, a vontade de Deus, né? Os valores que Ele nos ensinou, que aprendemos da palavra. Então, é essa busca sempre constante de uma vida segundo o Espírito, buscando as coisas do alto. Nicodemos era um homem da lei, né? Mas ele tinha dificuldade para entender a linguagem do Espírito. Isso acontece ainda hoje com a gente, né? Com certeza. Muitas vezes a gente se confunde, né, diante das leis deste mundo, da vontade da carne. O Espírito é sempre essa novidade e como vai terminar o Evangelho, o Espírito é esse sopro, né? A gente, como vento, a gente vê, a gente sente, mas não sabe de onde está vindo e de onde está indo. Da mesma forma o Espírito, né? Muitas vezes a tentação nossa é de uma segurança e muitas vezes queremos prender o Espírito, né? Queremos e pensamos que às vezes aquele Espírito, a forma que eu vejo, que eu acredito é daquela forma, é a verdade.
e esquecemos que o Espírito é vento, que é sopro, ele sopra onde quer e sempre nos incita e nos convida a uma novidade com Deus, né? Então nunca podemos, também na nossa experiência de fé, pensar que aquilo, né, só aquilo é o caminho, né? O Espírito, ele sopra e ele nos leva, né? Nós que estamos aí neste período da sede vacante, né? Em preparação para o conclave, né? Nós precisamos recordar disso, né? Há tanta especulação nesse tempo, a gente precisa recordar que a igreja é conduzida pelo Espírito e o Espírito é esse vento que sopra onde quer. Muitas vezes a gente quer segurança, por isso a gente pega nomes, a gente quer já estilos, né, daquilo que a gente deseja, mas não esqueçamos... Qual se enquadra na ideologia se enquadra que eu quero. naquilo que eu acredito que é a verdade, e a gente esquece que a igreja ela é conduzida pelo Espírito, e o Espírito é esse vento que sopra onde quer. Né? A gente precisa muito mais do que pedir, rezar para que seja um A, ou B, ou C, a gente precisa pedir que o Espírito Santo, de fato, suscite no coração da igreja um pastor que possa corresponder no dia de hoje, de fato, à fidelidade do Evangelho. O Papa ideal seria isso, né? O Papa ideal para esse momento. E aí a gente não pode dizer que o ideal seria o A ou o ideal seria o B. O ideal é aquele que foi escolhido para esse momento. Pelo Espírito Santo. Muito bem. Vai dizer lá na palavra também sobre nascer da água e do Espírito. O que isso quer dizer? Qual que é o significado da água nesse contexto que a gente está falando aqui hoje e desse Espírito que ele menciona também? Então, nos aponta, e esse tempo pascal nos aponta muito a dimensão do batismo. Né? Como na vigília pascal, nós fomos convidados a renovar a nossa fé, renovar o nosso batismo. Entramos agora também nesse tempo pascal, sempre essas imagens, né, do batismo. O batismo é essa dimensão de nascer da água e do Espírito Santo. Nascer de novo, né? No batismo nós temos essa possibilidade de nascer de novo. Não como Nicodemos questionou, né? Precisamos voltar no ventre da nossa mãe. Não, o ventre ali se torna a pia batismal. Ali na pia batismal nós renascemos como filhos amados do Pai Eterno, pela água e pelo Espírito. Então, ali é essa dimensão mesmo, essa fonte, né? E esse tempo pascal é esse grande convite para que a gente possa voltar ao ventre. Não o ventre da nossa mãe, mas o ventre da onde recebemos o nosso batismo, né? A pia batismal como essa dimensão mesmo do ventre onde nascem os filhos de Deus. Então, nascer da água e do Espírito. Não apenas da vontade da carne, porque quem nasce da carne é carne, mas é nascer da água e do Espírito, desta vida nova que recebemos no nosso batismo. E como é que eu sei, como é que eu consigo identificar que eu estou vivendo uma fé do Espírito e não apenas uma fé da carne? Quando, acho que se vê, né, pelas obras, né? E se a gente percebe que nossas obras, se a nossa busca corresponde um pouco das obras de Jesus, do bem, do amor, sabemos que estamos vivendo segundo o Espírito. Mas quando nossa vida, né, está mais ao egoísmo, né, aquela busca constante apenas das coisas deste mundo, não estamos vivendo segundo o Espírito, mas sim segundo a carne, os caprichos, as paixões desordenadas deste mundo, né? Então, eu acho que a vida de filho de Deus precisa ser sempre um olhar para Jesus, né? Lembrar das obras dele. E assim a gente percebe se estamos ou não vivendo do alto, segundo o Espírito, ou se nós estamos mais presos às coisas terrenas, né? E lembrar sempre, como sempre chama a atenção Jesus, né? As coisas terrenas passam, né? A traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões roubam, mas as coisas do alto não passam. Então, a gente precisa sempre perceber se a gente está buscando os valores, de fato, daquilo que não passa, daquilo que é eterno, ou apenas das coisas passageiras e transitórias deste mundo. Essa cena, quero retomar, essa cena do vento que sopra, né? A gente não sabe de onde vem nem para onde vai, como o senhor mencionou. Uma cena muito bonita, mas que é importante a gente interpretar direito, porque senão a gente entende que é para deixar a vida me levar, né? E não é bem assim. Nós não temos o controle, o senhor falou sobre essa necessidade que nós temos de uma segurança, mas ao mesmo tempo não é deixar que as coisas aconteçam de qualquer jeito, como tem que acontecer, e colocar tudo na conta do Espírito. Com certeza. A gente sabe que, como disse Jesus aos seus discípulos ao dar o Espírito, que ele iria renovar em nós a força do Evangelho.
Mas precisamos sempre deixar que o Espírito nos conduza a partir também do Evangelho. E Ele, que é o amor eterno da Trindade Santa, nos incita sempre ao amor. E o amor sempre é essa novidade, né? O amor nunca é algo parado, paralisado. O amor sempre nos abre a uma dinâmica nova daquilo que precisamos, de fato, nos abrir a essa experiência do amor. Então, o vento sopra, mas lembremos que o Espírito, que esse vento que sopra é o amor eterno. Então, se, como diz Santo Agostinho, ame e tudo podes, né? Se for a partir da dinâmica do amor, porque essa é a dinâmica do Evangelho, sabemos que é o Espírito Santo que está nos conduzindo. E não, né, fazer o que quiser ou fazer a minha vontade. A gente sabe sempre que é uma condução do Espírito quando passa pelo amor, porque Ele é o amor eterno. E o que impede muitas vezes que a gente tenha essa experiência de um nascimento em Deus, de um nascimento, desse nascimento do alto que a gente está falando aqui agora? Que tipo de coisas desse mundo muitas vezes atrapalha a gente até essa experiência? Então, novamente, né, a linguagem, né, o Evangelho, a palavra sempre parte do amor, né? Deus é amor, fomos criados à sua imagem e semelhança. A cada dia fazemos a opção pelo amor, nós, de fato, estamos buscando as coisas do alto, as coisas de Deus. Somos verdadeiramente filhos amados e queridos do Pai Eterno, porque somos filhos do Filho, somos filhos em Jesus. E durante toda a sua vida Ele amou e amou até o fim, né? Há pouco que celebramos a paixão, a morte de Cristo, vemos ali a que ponto chegou essa disposição de viver uma vida de amor, né? Então, nascer do alto, nascer pelo Espírito, deve ser sempre nascer numa vida de amor, né? E deixar-se conduzir pelo amor eterno, que é o dom do Espírito, para que nós possamos ser neste mundo amor. E assim é o Espírito que vai renovando a história, né? Que vai transformando a história a partir, de fato, dos corações que se abrem a Ele e buscam a cada dia, numa escolha, numa opção também pelo amor, fazer deste mundo um mundo novo. Padre, como é que a gente faz para viver esse amor? É preciso nascer de novo? É possível, melhor dizendo. É possível nascer de novo, nascer do alto, mesmo tendo até então uma vida cheia de erros, uma vida cheia de pecados? Porque muitas vezes o que a gente vê é uma desistência, né? A pessoa acaba desistindo de seguir o caminho de Cristo porque entende que já errou demais, já pecou demais. Como que alguém que se coloca nessa situação, ela pode tentar nascer do alto, como o Evangelho nos convida hoje? Então, ontem nós tivemos a alegria de poder celebrar, né, o Domingo da Misericórdia, o Domingo da Divina Misericórdia. Sabemos como é grande a misericórdia de Deus, sabemos que esse Pai não desiste do seu Filho. Em todos os momentos Ele dá a possibilidade do perdão, de um recomeço. A gente novamente voltando à cruz, né, lá o ladrão arrependido, Ele mesmo ali proclama: hoje comigo estarás no paraíso, e nós percebemos como é grande a misericórdia desse Deus que não desiste. Santa Teresa vai dizer que santo não é aquele que nunca erra, mas é aquele que se levanta e busca lutar a cada dia, né? Indiferente do estado, da fraqueza, do pecado, Deus nunca desiste do seu Filho, né? Voltando à parábola do Pai misericordioso, Ele está sempre ali à espera, né? E quando vê o filho, corre ao encontro, abraça, beija, faz uma festa. Meu filho estava morto e tornou a viver. Nunca é tarde para que a gente possa, de fato, nascer do alto e buscar as coisas de Deus. Claro, a gente sabe que a gente não controla o tempo, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Então, não podemos deixar para depois, né? Quando eu tiver já vivi minha vida... Vou pecar muito agora. Até os 90 anos e lá eu vou me converter, lá... A gente não sabe o dia, né? O dia que a gente tem é hoje. Por isso que a cada dia a gente precisa, de fato, buscar nascer do alto, buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, pois não sabemos o dia e a hora em que nós vamos encontrar com Ele. Exatamente. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, mais uma vez, com a questão da interpretação, né? Porque grande é a misericórdia, né? Ele nos ama, não desiste, nos dá o perdão, mas não podemos tardar, de fato, esse nascer do alto. E a gente vive hoje num mundo cheio de distrações. Como é que a gente faz para conseguir cultivar
tudo isso que a gente está falando aqui, mesmo no mundo como que a gente vive hoje, que incentiva tanto o egoísmo, incentiva tanto a ganância, o olhar para si próprio o tempo todo. De que forma que a gente pode colocar em prática no mundo de 2025 isso que está sendo proposto aqui no Evangelho? Então, esse cuidado, né? Ficar atento, vigilante, né? A palavra fala muito de vigilância, fala para que a gente possa estar de fato atento, né? Para não se confundir com as coisas deste mundo. Pois sabemos que tudo isso passa. Aquilo que o mundo oferece, né? A felicidade, a alegria, a gente sabe que não é verdadeira, né? Muitas vezes se coloca nas coisas, nos bens. A gente sabe que o saco da ganância nunca cessa, né? A gente adquiriu aquilo, a gente quer outra coisa. E aí a gente vai gastando toda a nossa vida de forma desenfreada em busca dessa felicidade, enquanto a palavra nos ensina que a felicidade não está fora, mas está aqui dentro, e está tão próximo, né? Que parte a partir do amor, né? E aí, por isso, às vezes, a gente se engana nessa vida e lembra daquela frase, né? Às vezes a gente passa a vida inteira, gasta toda a nossa saúde para, né, adquirir as coisas, e quando de repente que a gente vai usufruir, a gente gasta todo o dinheiro para cuidar da saúde, né? Porque a gente passou a vida inteira nessa vida desenfreada, buscando as coisas deste mundo que não nos traz uma garantia, que não nos traz, de fato, uma verdadeira segurança. Então, é ficar atento e lembrar sempre o que a palavra diz, é buscar as coisas que não passam. Buscar coisas que permanecem, né? Muitas vezes na confissão a gente escuta muito, né, a vida das pessoas, e como a gente vê, às vezes a gente passa uma vida inteira juntando coisas, não tem tempo para, de fato, o essencial, de dar o amor para nossa família, para os nossos amigos, a gente morre, né? O que a gente deixa é só motivo para briga, discórdia, divisão, porque a gente não deixou o essencial, né? Porque a gente passou a vida inteira juntando coisas e esqueceu, de fato, de juntar o tesouro no céu, daquilo que não passa, que é o amor, dar o carinho, né? No velório do Papa, essa cena que marcou bastante, né? Daquela freira, ali, aquela amizade, aquele carinho, né? Ali ela foi agradecer porque ela encontrou na vida dela um tesouro inexplicável, a amizade, né? A amizade do Papa, né? E que bom também se no dia da nossa partida a gente ter pessoas ali, porque a gente deixou marcas de vale a pena que não vai passar, que é a amizade, que é o amor. E por isso que a gente precisa, então, a partir disso, a ficar atentos. Se a gente não está gastando nossa vida só nessas coisas deste mundo que passam. Se a gente buscar só aquilo que não passa, também vamos passar. Mas se a gente buscar aquilo que não passa, daquilo que nos torna eternos, vamos permanecer neste mundo. Por isso recordamos aí pessoas até hoje, após tanto tempo que passou neste mundo, porque amaram demais e porque deixaram e plantaram a semente do amor. É plantar, né? O senhor falou aí sobre o exemplo do que a gente viu no velório do Papa Francisco e a gente consegue de forma muito clara ilustrar o que o senhor está dizendo aqui. Com certeza ele plantou no coração dela e no coração de muitas outras pessoas também esse amor, e ele vai ser lembrado com certeza justamente por conta desse amor, por conta disso que ele plantou enquanto esteve aqui. E como hoje a gente valoriza a questão do dinheiro, a questão das posses, e a pessoa que tem isso, a pessoa que tem um bom carro, que tem uma boa casa, que tem dinheiro, que tem um status de poder, é uma pessoa vista pelos outros como uma pessoa que está bem, uma pessoa que está feliz, mas na verdade por dentro ela pode estar arrasada, pode estar destruída e pode não ser nada daquilo que está aparentando por fora. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. As aparências, né? Quantas vezes a gente também vive de aparências. Isso não é nada saudável para o que a gente está conversando aqui. Com certeza. E nesse mundo hoje daquilo que é inteligência artificial, da internet, né, das redes sociais, se vende muito isso, né? Uma felicidade, mas a gente sabe que não é bem assim, né? E se de fato provasse toda a felicidade, ele não via também no mundo, às vezes, dos artistas, dos ricos, a questão da depressão, às vezes suicídio, quantas, né? Às vezes a pessoa tem tudo, até a pessoa, mas a pessoa tem tudo, mas às vezes faltou o essencial, né? Faltou de fato ali o amor, o carinho, de fato ter uma vida, né? Um sentido de uma vida muito maior, porque as coisas não compram. Nem tudo pode se comprar neste mundo. Nem tudo pode se comprar. O Papa falava sobre isso, né? Sobre uma economia que oferecesse dignidade às pessoas. Então o dinheiro ele deve servir para garantir a dignidade daquela pessoa como cidadão, como ser humano.
mas quando o dinheiro extrapola isso e parte ali para o lado da ganância, ele começa a se tornar extremamente prejudicial para a própria pessoa, né? Porque ela vai roubando, né? Porque ela vai colocando sua segurança ali e ela vai gastando toda a vida, não vai tendo tempo para as outras coisas e posso passar a vida aí, mesmo tendo tudo neste mundo, mas não tendo o amor. E ela vai sentir falta disso. O Evangelho fala muito sobre humildade também, nos ensina sobre humildade, né? Nicodemos teve coragem de ir lá reconhecer que precisava aprender um pouco com Jesus, mesmo sendo um homem da lei, um homem que já era respeitado ali. Explica pra gente o que isso nos conta também a respeito da humildade. Então, eu acho que o grande problema é ali de Jesus, né? Vemos o exemplo de Nicodemos, que mesmo conhecedor da lei, se abre, né, esse novo, né, esse nascer de novo com Jesus. É coisa que os mestres da lei não fizeram, não tiveram essa humildade, né? Ao contrário, né? Minha segurança está aqui, é a lei dessa forma, e a gente sabia muito bem isso que Jesus sempre questionava, usavam desse conhecimento dessa lei para oprimir o outro, né? Para ter os seus benefícios, os seus privilégios, e não tiveram essa humildade, de fato, de perceber o Filho de Deus que vem naquilo que é essencial, né? Jesus sempre, como ele mesmo disse, eu não vim para abolir a lei, mas veio nos mostrar de fato o essencial e por isso depois resume toda a lei no mandamento do amor, amar a Deus e amar ao próximo. Então ali eles não tiveram essa humildade de aprender, né, de buscar o novo, como muitas vezes hoje, né, muitos fariseus hoje, né, detentores da lei, não têm essa humildade, né, de se abrir ao Espírito, a esse vento que sopra e de perceber como que de fato devemos partir do essencial, que é o amor, como as coisas vão sendo transformadas, né? E não tem essa humildade e por isso levam Jesus para a cruz, né? Que o exemplo, né, de Nicodemos, que mesmo conhecedor de lei, mesmo que às vezes com as suas seguranças que ele tinha, ele abriu a novidade, foi buscar, né, o novo com Jesus. Como devemos sempre nos abrir ao novo, devemos sempre nos abrir ao Espírito Santo, né? Para que a gente possa percebendo qual é, como você mesmo falou, agora em 2025, o que de fato aquilo que é essencial, que é o amor, que é a lei que Jesus deixou para nós, que podemos fazer para que de fato o amor possa ser vivenciado na sua plenitude, na vida, nas relações do dia de hoje. Então, nós precisamos, a partir disso, do exemplo de Nicodemos, mesmo às vezes detentores de conhecimentos, de leis, está sempre aberto ao novo com Jesus. Ter humildade para isso, né? Para a gente finalizar, queria que o senhor falasse sobre a importância da escuta da palavra e da oração também nesse processo. Deixar sua mensagem para quem está nos acompanhando agora e queira entender esse caminho para esse renascimento espiritual. Eu quero concluir pegando hoje a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, quando após a libertação de Pedro e João, após serem presos por estar curando, fazendo bem em nome de Jesus, é um texto tão bonito hoje, quando ele volta depois da prisão junto aos seus discípulos e agradece ao Pai por ter dado aquela oportunidade de poderem dar o testemunho de Jesus. E ali fazem uma prece, né, ao Pai. Pai, que nos dê a coragem de ser testemunhas da palavra, de serem testemunhas verdadeiramente da palavra de Deus, né? Que possamos também fazer essa prece, né? Neste mundo ainda, como perseguidos, né, como ali eles foram, que nós possamos pedir que sejamos testemunhas verdadeiras da palavra. E terminando, né, com o Papa Francisco, que possamos ser sempre testemunhas da alegria do Evangelho. E lembramos sempre que nossa igreja precisa estar sempre de portas abertas, dispostas para dar este testemunho daquilo que é essencial, que o Espírito Santo irá nos conduzir. Muito bem. Padre Sidney, obrigado, viu, mais uma vez por Obrigado, Deus ter vindo abençoe, aqui. boa semana. Boa semana também a todos que nos acompanham.